Muitas pessoas têm essa ideia de que todas as mães amam os seus filhos incondicionalmente. Porém, não é bem assim. A realidade é que nem todas as mães têm de fato carinho ou amor pelos seus filhos. E tem algumas mães que são capazes de fazer atrocidades com os próprios filhos. Hoje eu vou contar pra vocês a história de Teresa Knorr, uma mulher que fez diversas atrocidades com os próprios filhos, inclusive acabou causando a morte de 2 filhas. Bom, se quiserem conhecer essa história, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal, peguem um lanche, se acomodem e bora pro vídeo. Teresa Jimmy Cross nasceu em 14 de março de 1946. Ela era filha de Swain Gay e James Cross. E assim, a vida da Teresa era tranquila. Ela tinha uma vida confortável e aparentemente ela era feliz. Só que aí as coisas começaram a mudar. O pai dela foi diagnosticado com a doença de Parkinson no final dos anos 50. E ele também acabou desenvolvendo depressão. E ele começou a descontar as frustrações dele e os problemas na família dele. Ele começou a ser extremamente abusivo e violento. Por conta disso, a Teresa acabou se aproximando muito mais da mãe dela, com quem ela já era muito próxima. Porém, em 1961, a mãe da Teresa acabou falecendo de insuficiência cardíaca. E inclusive ela morreu nos braços da Teresa. E claro, a Teresa ficou arrasada com isso, porque como eu disse, ela tinha um laço muito forte com a mãe dela. Bom, apenas um ano depois da morte da mãe, a Teresa acabou encontrando um parceiro, chamado Clifford Clyde Sanders. E ela acabou casando com ele. E detalhe, ela só tinha 16 anos de idade nessa época. Pouco tempo depois, a Teresa acabou tendo um filho, chamado Howard. E a partir daí, o relacionamento dela com o marido dela, o Clyde, acabou se tornando muito complicado. Eles viviam se desentendendo e brigando. Até que em 64, a Teresa matou Clifford. Ela matou ele com um tiro de espingarda. E ela fez isso porque simplesmente ele disse pra ela que não tava suportando mais aquela situação e que ele iria embora. Então ela foi lá e matou ele. E a propósito, nesse período ela tava grávida do segundo filho, o William. Ela alegou à polícia que o assassinato do Clifford tinha sido em legítima defesa. E ela acabou sendo absolvida. Com o passar dos anos, a Teresa voltou a se casar e se separar algumas vezes. E ela acabou tendo mais 4 filhos. Susan, Sheila, Robert e a pequena Teresa, apelidada de Terry. Bom, com o passar dos anos, a Teresa acabou desenvolvendo cada vez mais o vício em álcool. E ela começou a ficar cada vez mais violenta. E ela começou a dar castigos extremamente cruéis para os filhos dela. Frequentemente, ela colocava eles sentados no chão da cozinha e mandava que eles não se mexessem. E caso algum deles desobedecesse, ganhava um castigo físico. Geralmente uma surra. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, a Teresa ainda torturava os filhos dela, com confinamentos prolongados. Inclusive ela jogava facas de cozinha neles. Com o passar do tempo, ela acabou ficando obcecada pela filha dela, a Susan. Ela começou a dizer que a Susan jogava maldições nela para que ela engordasse. Então ela começou a torturar a Susan com comida. Ela obrigava a Susan a sentar no chão da cozinha e obrigava a Susan a comer uma panela inteira de macarrão com queijo, fervendo. E ela fazia isso todos os dias. Um dia, a Susan fugiu de casa e denunciou os maltratos da mãe e tudo que ela fazia. Porém, a polícia não acreditou nela. A Teresa apareceu na delegacia e alegou que a Susan tinha um problema mental. E a polícia acabou acreditando nela. E a Susan acabou tendo que voltar para casa junto com a mãe dela. E assim que ela voltou, as torturas também voltaram. A Teresa obrigou a família inteira a bater na Susan com luvas de borracha. E quem não batesse forte o suficiente, deveria bater de novo com mais força. Após esse castigo, a Susan acabou desenvolvendo um tumor. E também acabou tendo várias hemorragias internas. A Susan também acabou sendo algemada na própria cama e ficou presa lá por muito tempo. Um dia, a Teresa foi lá e tirou as algemas dela. E ela perguntou pra Susan se ela era ou não responsável pelo ganho de peso da mãe. Se ela tava jogando pragas ou não para que a mãe engordasse. Enfim. E a Susan respondeu que não, que ela não tava fazendo nada. E logo depois dessa resposta, a Teresa atirou no peito da Susan com uma pistola. A Teresa até cuidou dos machucados, limpou tudo, só que a bala acabou ficando alojada nas costas da Susan. Lembrem disso. Tempos depois, em uma discussão, a Teresa acabou apunhalando a Susan com uma tesoura. Completamente exausta daquela situação e de todos os abusos, a Susan implorou para que a Teresa deixasse ela embora. E surpreendentemente, a Teresa deixou. Porém, tinha uma condição. A bala que estava alojada nas costas dela deveria ser retirada, para que não tivesse nenhuma prova contra ela, né? A Teresa drogou e alcoolizou a Susan para realizar a cirurgia, para tirar a bala. E foi um dos irmãos da Teresa quem realizou a cirurgia. Claro que não foi por vontade própria. E ele acabou conseguindo tirar a bala, só que com as próprias mãos. A Susan ficou agonizando com muita dor por vários dias. Até que um dia a Teresa colocou a família inteira no carro, dirigiu com eles até uma ponte, colocou a Susan do lado de fora, jogou gasolina nela e queimou ela viva. Não, essa história
quando você pensa que tá ruim, né? Não deve ter como piorar. Ela piora, ela afunda mais. Claro, e depois disso, a Teresa já escolheu outro filho para ser o bode expiatório. Ela começou a prostituir a filha dela, a Sheila. Ela trazia dinheiro para casa, o que deixava a mãe mais ou menos feliz. Porém, um dia a Teresa surtou e acusou a Sheila de estar grávida e infectada por uma doença. Ela obrigou os outros filhos a prenderem a Sheila em um armário e proibiu todos eles de dar água ou comida para ela. Semanas acabaram se passando e a Sheila acabou morrendo por desidratação. A Teresa colocou o corpo da Sheila em uma caixa grande e levou ela até as montanhas, que eram próximas dali, e deixou ela por lá. Preocupada com os rastros e provas que tinham na casa, ela acabou incendiando a casa e foi embora. E depois disso, cada um dos filhos começou a seguir a própria vida, o próprio caminho. Howard, o filho mais velho, foi embora e nunca mais teve notícias dele. O William e a Terry começaram uma nova vida. O Robert acabou ficando com a mãe, mas a falta de dinheiro levou ele a roubar e, consequentemente, assassinar uma pessoa. Por conta disso, ele acabou sendo preso e recebeu uma pena de 16 anos de cadeia. Bom, finalmente, depois de 11 anos do assassinato da Susan e 9 do da Sheila, a Terry se apresentou à polícia para contar toda a história, para revelar tudo de horrível que a mãe dela fez. A Teresa foi presa e foi condenada à morte, porém, ao se confessar culpada, ela acabou recebendo apenas 2 sentenças de prisão perpétua, e ela segue presa até os dias de hoje. Bom, gente, esse é o caso de hoje, e eu tô assim, sem palavras. Tudo que essa mulher fez, assim, foi terrível, abominável. Nem de mãe ela deveria ser chamada, mas enfim. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa história e de tudo que essa mulher fez. E já deixem um like e se inscreva aqui no canal também. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!